É uma grande alegria poder encontrar você novamente como aluno do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro e na continuidade dos nossos estudos do módulo que estamos em andamento. Nós vamos agora iniciar a aula número 8 e vamos mudar um pouquinho a linha de raciocínio, a linha de conversa do que nós temos nesta proposta, né? Falamos um pouco sobre a cultura, a civilização dos indígenas, falamos um pouquinho da cultura e do modo de pensar dos europeus, especificamente os portugueses, que foram os nossos primeiros colonizados, e falamos também um pouco sobre a cultura, a civilização das famílias, né, africanas, né, o negro, como também civilização dominada pelos colonizadores. Nós queremos aqui agora no Unítalo, com essa aula 8 e também a aula 9, tratar de um tema que está relacionado não apenas à cultura, mas à sociedade como um todo, né? Você como estudante universitário, e se Deus quiser, e você também como futuro profissional graduado pelo Unítalo, nós entendemos que há uma responsabilidade muito grande no modo de se vincular, no modo de se posicionar frente aos problemas e aos desafios da sociedade. Ou seja, você como universitário tem uma responsabilidade não só pelo trabalho que você faz, mas principalmente do papel que você tem nessa sociedade. Esse nosso imenso Brasil, esse nosso querido Estado, a cidade em que você mora, as pessoas, as instituições merecem consideração, trabalho e principalmente uma postura ética que mostre o seu diferencial. Eu já comentei com você que o lema aqui nosso, do Unítalo, nosso porque também você faz parte da nossa família, é invista em si mesmo, ou seja, aplique aquilo que você sabe, aplique aquilo que você conhece, aplique aquilo que você faz de uma maneira muito pontual, de uma maneira muito pragmática, não só para ter um conforto material, nada mais justo, um salário digno, direitos trabalhistas, mas também trabalhe procurando pensar na qualidade do trabalho e na melhoria que você vai proporcionar às pessoas do seu interesse, às pessoas que você até nem conhece. Quantas pessoas não podem ser beneficiadas por meio de uma informação bem dada? Já pensou nisso? Quantas pessoas não podem ser beneficiadas com o apoio de pessoas que, como você, fazem um trabalho sério, né? Que não precisam fazer aí um retrabalho, né? São pequenos detalhes que fazem parte da ética e do princípio filosófico do Unítalo em formar gente para o Brasil e para a sociedade brasileira. Pensando nessa perspectiva maior, né, nessa visão de responsabilidade social, eu quero trazer à baila um tema que é muito discutido no meio acadêmico, no meio universitário, que são as ONGs. Você já deve ter ouvido falar nessa palavra, não? ONG, O-N-G. Pois bem, as ONGs são organizações não governamentais. Uma ONG traduz aí um modo de ser de uma instituição que vai ocupar aí um lugar extremamente importante na sociedade contemporânea. Vamos tentar entender esse processo, esse fenômeno? E eu quero apresentar nessa continuidade um conceito que para você a partir de agora vai ser muito especial, que é o terceiro setor, né? O terceiro setor traduz essa realidade de instituições que estão ainda envolvidas com o bem-estar e um trabalho assistencial e de promoção humana ao brasileiro, à brasileira que ainda sofre carências do primeiro setor. Qual que é o primeiro setor? É o Estado, né? É o poder público. Né? O segundo setor é aquele destinado ao mundo do trabalho, às empresas, né, que buscam a lucratividade, a competitividade. O terceiro setor vai ser, como o nome diz, terceiro, ou seja, um pilar sobre o qual a sociedade vai se sustentar, que não se baseia pelos princípios, pelos valores do poder público, não se baseia pelos princípios, pelos valores da iniciativa privada,
mas representa como terceiro setor uma terceira maneira de se trabalhar com as necessidades do povo brasileiro. Vamos dar alguns dados para você. O terceiro setor vai gerar 5% de empregos no mundo e 2,5% nos postos de trabalho no Brasil. Isso não é pouca coisa. De repente, o seu trabalho, de repente, o curso que você faz e estuda conosco, você vai encontrar até oportunidades para atuar por meio do terceiro setor. Já pensou nisso? O Brasil, no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, ocupa o 69º lugar. 25% dos brasileiros praticam algum tipo de trabalho relacionado ao terceiro setor, que é o trabalho voluntário. Aliás, deixe-me fazer uma pergunta a você. Você ou alguém na sua família realiza um trabalho de voluntariado? Ainda não? Por quê? Vale a pena. Pense um pouquinho. O que você poderia dispor em prol da melhoria da qualidade de vida de alguém? Né? Voluntariado significa volens, uma palavra que vem do latim, que significa vontade. É a vontade que você demonstra em poder, de uma certa maneira, prestar um serviço ou um conjunto de serviços a alguém sem buscar aí um salário ou um benefício financeiro em troca. Né? O trabalho voluntariado no Brasil já é 25% da nossa população. Nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste, você vai encontrar investimentos voltados ao atendimento das comunidades carentes. 5 bilhões destinados à saúde, à educação, à alimentação, ao esporte e à cidadania. Depois você vai poder conferir esses dados no material de apoio. Outro número muito importante que vale a pena a sua análise. 67% das organizações, né, das ONGs, na região Sudeste, realizam ações sociais. Já 52% das ONGs investem na área da educação, né? Mesmo porque nós temos aí um número enorme de lacunas, de buracos na área da educação, que o terceiro setor vem ajudar a cobrir essa defasagem, né? Já que o primeiro setor, o Estado e o poder da iniciativa privada não conseguem atender às demandas da sociedade. 80% das empresas das áreas metropolitanas do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte têm uma perspectiva de expandir a sua atuação social. Então, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, 80% dessas empresas, dessas instituições ONGs, né, pretendem crescer. Então, de repente, né, para quem atua, mora ou trabalha nessas áreas, é uma grande perspectiva de você encontrar o seu espaço. Legal, né? 90% das organizações declaram que nunca tiveram interrompido o atendimento social, nem mesmo em períodos de grandes dificuldades econômicas, né? Isso é muito interessante para você ver como que é a qualidade da atuação das ONGs dentro dessa perspectiva, né? O assunto está legal? Vamos ver aí as áreas de atuação das ONGs? Quais são as principais áreas? Uma organização, prezado aluno, prezada aluna, uma determinada instituição não governamental, uma ONG, pode atuar em diversos setores. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a área da educação. Você já conhece alguma instituição, alguma ONG que desenvolve na sua cidade, no seu estado, algum trabalho voltado para a educação de crianças, de adultos, de adolescentes? Atuação na organização e na participação popular, né? Muitos movimentos, inclusive pela internet, né, de cidadania e de defesa dos direitos humanos. Ela pode atuar, como eu já disse também, na área da justiça e especificamente na promoção dos direitos humanos. Fortalecimento até mesmo de outras ONGs sem movimentos populares, mas que representam aí um interesse, uma tradição, uma procura pela valorização de uma determinada causa, né?
relação do gênero e discriminação social. Por exemplo, você tem ONGs que vão defender os direitos de casais homoafetivos, ou então ONGs que vão defender o direito da preservação do meio ambiente. Né? Recentemente tivemos aí exemplos de brasileiros que fazem parte de uma ONG que busca aí a defesa do meio ambiente, o Greenpeace, né? É um exemplo bastante interessante, é uma ONG bastante atuante, né? Quais são os beneficiários, prezado aluno, prezada aluna, dessa atuação, né? Em primeiro lugar, quando eu disse primeiro setor, que é o poder público, eu quero te esclarecer que a ONG ou o terceiro setor não vem substituir o que é obrigação do Estado promover: educação, saúde, lazer, cultura, transporte, é obrigação do Estado. Para isso nós pagamos impostos e não são poucos, não é verdade? Mas o que ocorre? Em função da má administração desses recursos e do tamanho continental do nosso país, nem sempre o Estado, seja na esfera federal, seja na esfera estadual, seja na esfera municipal, é capaz de traduzir as expectativas em projetos sociais satisfatórios. Não é? Muitas vezes a iniciativa privada, e eu conheço várias pessoas da iniciativa privada que têm esse compromisso, que apoiam causas sociais, mas, querido aluno, querida aluna, vamos entender uma realidade. O Brasil não é um país, não. O Brasil é um continente. O tamanho do nosso país, a complexidade dos problemas, a nossa população, né, disparou, né? Isso gera aí um grande contexto, vamos dizer assim, extremamente complexo, de modo que nem o primeiro setor, o poder público, por mais honesto ou esforçado que seja um gestor federal, municipal, estadual, né, por melhor que seja o empreendimento, há muitas empresas honestas, sérias, muitos empresários que querem que o Brasil cresça, que têm sensibilidade. Mesmo assim, esse trabalho não é suficiente. O terceiro setor surge para complementar esse papel. O terceiro setor surge para complementar a atuação da prestação de serviços para a sociedade brasileira. Né? Então, quais são os principais beneficiários desse projeto? São as organizações populares e os movimentos sociais, ou seja, as camadas mais humildes, mais pobres da população. Né? Quem é o personagem mais bem estruturado aí? São as mulheres e são os adolescentes. Particularmente, grandes beneficiários, na minha opinião, do benefício da atuação das ONGs são as crianças. Né? Quantas crianças em nosso país, né, de 0 a 9, 10 anos, quantos pré-adolescentes, adolescentes não sofrem, né, passam fome, necessidades? Então, pelo que eu tenho como experiência docente, as crianças são um dos, se não o maior beneficiário aí do processo. Né? As populações em geral, né, mais humildes, mais sofredoras, né, os trabalhadores e os sindicatos rurais também trazem uma expressividade muito grande desse processo de benefício das ONGs. Né? Então, é importante você entender o papel dessa instituição ou dessas instituições dentro do contexto não apenas econômico, mas também social da realidade brasileira. Né? Surgimento das ONGs. Né? Uma ONG muitas vezes pode surgir numa cidade, numa região, num estado, em nosso país, a partir de uma necessidade regional ou mesmo local. Né? E muitas vezes há quem diga, né, que as ONGs e a iniciativa privada são inimigas e concorrentes. Nada mais equivocado, caro aluno, cara aluna. ONGs e iniciativa privada podem ser aí parceiras em busca de um mesmo ideal. A ONG pode ter como um foco, aí, vamos dizer, de atuação, temas que vão estar relacionados a fins comuns, tanto do Estado quanto da iniciativa privada. Pessoalmente, eu conheço trabalho em que entram os três atores: o poder público,
por exemplo, a prefeitura, a iniciativa privada e a ONG. Para você ter uma ideia, eu me apresentei no início do curso, eu disse que um dos meus mestrados foi em educação sociocomunitária. E é verdade, eu estudei um projeto chamado Alfabetização Solidária, que foi desenvolvido pela ex-primeira-dama, já falecida, a doutora Ruth Cardoso, e o Alfabetização Solidária trabalha com essas três dimensões. Eram atores, né, parceiros, as prefeituras, poder público, né, primeiro setor, a iniciativa privada, vários bancos e empresas fornecendo capital, e muitas vezes a sociedade civil manifestada por meio das ONGs. O meu trabalho era investigar como que essa parceria acontecia. E além da dissertação, que foi o resultado dessa pesquisa, mais feliz ainda eu fiquei com o sucesso que o programa Alfabetização Solidária, que até hoje existe, tem alcançado em todo o Brasil, né? Você vê aí um exemplo de combinação perfeita. A ONG pode ter como foco de atuação, eu falei, a educação, mas há uma gama muito mais ampla do que isso. Nós temos, por exemplo, o campo da saúde, nós temos, por exemplo, o campo da cultura, o campo da vida comunitária, né? Uma ONG pode se dedicar, por exemplo, dar apoio à criança e ao adolescente, né? Ao voluntariado. Lembra que eu perguntei no início da nossa aula se você desenvolve algum trabalho de voluntariado? Por que não? Já pensou? Meio ambiente, né? Nossas matas, nossos rios. Se você mora em grandes centros urbanos, é uma preocupação premente a qualidade de vida dessas pessoas, né? Eu posso ter uma ONG que venha dar aí um apoio aos portadores de deficiências ou portadores de necessidades especiais, né? A ONG pode fazer parcerias, isso é muito importante que você saiba, né? Se você conhece, participa ou fundou alguma ONG, ela pode ser parceira até mesmo do governo. Porque nem sempre o governo tem condições de construir ou de implementar um projeto sozinho, e a ONG pode vir cedendo o local, cedendo o espaço, para que o governo possa viabilizar um projeto em parceria, né? ONGs, primeiro setor e segundo setor, não são concorrentes, são parceiros. E, finalmente, a ONG pode ter aí outras características no seu campo de atuação, né? É importante que você compreenda que essas áreas de atuação, esse campo de atuação, é em busca de qualidade de vida, ok? Vamos dar continuidade? Ação social das empresas junto com as ONGs. Eu vou te dar alguns números extremamente curiosos, né, nessa primeira parte do bloco da nossa aula. 50%, ou melhor, 59%, para ser mais preciso, das empresas do Brasil desenvolvem ações em benefício da comunidade. Veja, é mais do que a metade, 59%. Sabe quantas pessoas estão envolvidas nesse número? 465 mil empresas, pessoas jurídicas estão envolvidas. O investimento nessa área vai corresponder a 0,4% do PIB do país. Não é pouca coisa. E a maior parte da ação social das empresas está concentrada na região sudeste. Nosso desejo, nossa expectativa é que a nossa querida região sul, a nossa querida região nordeste, a nossa querida região centro-oeste, a nossa querida região norte também sejam beneficiadas com essa expressão da ação social, né? Muito bacana, muito importante. E isso tem a ver, meu caro aluno, minha cara aluna, também com o terceiro setor, as ONGs, e o mercado de trabalho. Vamos ver como está essa configuração? Vamos lá? 55% desse universo do mercado é constituído de mulheres. 45% de homens. Olha que coisa interessante, né? Geralmente, quando se fala mercado de trabalho sem as ONGs, é o inverso, né? O universo masculino é maior que o universo feminino. Quando se fala em terceiro setor e mercado de trabalho, os números mudam, a proporção muda. A proporção maior é feminina, 55%. 45% é feita de homens. Nós temos aí mais ou menos 145 entidades cadastradas.
390 homens e 198 são de mulheres. O terceiro setor, para você ter uma ideia, é a 8ª economia do mundo. E o Brasil é, olha que orgulho, o 5º país do mundo com voluntários. Se a gente puder contar com você, que nos assiste, queremos que o Brasil seja o primeiro. De 1991 a 1995, o mercado de trabalho cresceu 45% nessa área do terceiro setor. E mais de 10 milhões de profissionais do terceiro setor vai estar em todo o mundo. Nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, 7 em cada nova oportunidade que surge, de cada 10, 7 surgem no terceiro setor. Veja que interessante, de cada 10, 7 dessas oportunidades são do terceiro setor. Uma pesquisa realizada em 1999 revela que os empregos no terceiro setor podem crescer no Brasil. Eu não tenho dúvidas em relação a esse número, né? E para começarmos a fechar aí a primeira parte do bloco da nossa aula, quais as vantagens do terceiro setor? Segundo o autor Adulis, de 2001, muitos têm falado recentemente sobre o crescimento e a profissionalização do mercado de trabalho no terceiro setor. A maioria das reportagens que abordam o tema, em jornais, revistas ou mesmo na TV, na internet, anuncia com grande empolgação o aparecimento de inúmeras oportunidades neste novo setor da economia. Alguns, já mais otimistas, chegam a sugerir que as organizações já estariam, inclusive, remunerando seus colaboradores em patamares compatíveis com o setor privado. Veja, em algumas situações, você vai ter aí o mercado de trabalho voltado, em termos de salário, quase equivalente ao terceiro setor. Não é um reconhecimento interessante? Então, eu quero, nesses instantes finais, te convidar a pensar seriamente no terceiro setor, no voluntariado, não apenas como uma forma de você configurar aí o seu mercado de trabalho, a sua profissão. Também, por que não? Mas principalmente um olhar que para nós aqui do Uniítalo é extremamente importante, para aqueles que têm uma necessidade maior no que se refere à disponibilidade para o outro, né? Pensar no outro é uma maneira que nós temos de pensar numa sociedade mais digna, numa sociedade, num mundo mais justo e perfeito, ok? Conto com você, nós vamos fazer agora um breve intervalo e depois estaremos na parte 2 da aula em questão. Um grande abraço, aguardo você!